Olá, mulheres! Aqui é Série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 2 do livro Quebrando Paradigmas sobre heranças espirituais da pastora Tânia Teresa. Nós tivemos autorização para gravar os áudios deste livro e mandar para vocês por WhatsApp pelo pastor Otto. Então vamos lá. Capítulo 2. É preciso fechar as janelas abertas no mundo espiritual. Preciso admitir, tive de lançar fora muitos conceitos e preconceitos a fim de receber o novo de Deus em minha vida. Tive de dizer ao Pai, eu estou disposta a aprender. Eu sei que ainda não acabou. Eu sei que o Senhor é capaz de revelar a mim muito mais do que eu possa pedir ou imaginar. Ensine-me o que o Senhor quiser. Nessa minha entrega, recebi de Deus o entendimento de que o mundo espiritual é regido por um princípio. Apenas a confissão de um coração arrependido tem o poder de cancelar pecados. Portanto, outro paradigma que precisamos quebrar como igreja é este. Ninguém tem condições em si mesmo de desfazer uma herança espiritual. Palavras vãs ou confissões positivas não se constituem na força motriz do universo imaterial. A interrupção de um legado geracional só se torna possível pela confissão de um espírito quebrantado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Anjos e demônios, redor e derredor. Na Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, está registrado um código legal que perpassa as esferas civis, cerimoniais, morais e espirituais. Não seria exagero afirmar que as leis espirituais, considerando-se a totalidade desse código, são as que causam maior impacto em nossa vida. Quando as obedecemos, os céus vêm à terra. Quando as descumprimos, abrimos portas à ação demoníaca. Davi, no Salmo 34, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. É importante ressaltar que redor, no texto hebraico, remete à ideia de proximidade circundante. Para aclarar o entendimento deste texto, imagine um balão de aniversário, desses utilizados em ornamentações de festas infantis. Pense nesse balão como um revestimento que escuda tudo que estiver em seu interior. Dentro desse balão há um boneco e à volta dele estão vários outros bonecos. Agora transporte este quadro mental para a realidade de sua existência neste mundo. Você é o boneco que está no centro, guardado por um anjo do Senhor. Expandindo, biblicamente, esta compreensão, no texto da carta aos Hebreus, que diz para não nos esquecermos da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos, Hebreus 13, 2, o autor sagrado não está fazendo alusão às pessoas boas, dedicadas à prática do bem, mas literalmente aos seres celestiais. No grego, o termo utilizado é angelos, anjo. Significa dizer que, se você me receber em sua casa algum dia, o anjo do Senhor que se acampa ao meu redor entrará comigo. Ele não ficará do lado de fora. Ele não ficará na minha residência, tomando conta dela. Aonde eu for, ele irá também. Observe, no entanto, o que diz Pedro em sua primeira epístola. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. A primeira realidade que se pode depreender de ambos os textos é esta. Tanto os anjos quanto os demônios estão de algum modo próximos de nós. Retomemos, porém, a alegoria do balão e dos bonecos. Imagine que, do lado de fora da cápsula de proteção mencionada anteriormente, há outros bonecos. Considerando o texto de Pedro, responda para si mesmo: quem seriam esses outros bonecos? A resposta parece-nos clara: os demônios. Para melhor ilustrar a ação de ambos os seres, anjos e demônios, em sua vida, imagine dois círculos concêntricos à sua volta. Os anjos estariam ao seu redor. Ou seja, no primeiro círculo, os demônios, por sua vez, estariam ao seu derredor, no grego peripatei, isto é, no segundo círculo.
Apesar de um pouco mais distantes que os anjos, os demônios estão sempre por perto, rugindo como um leão procurando alguém para devorar. Todavia, há de se dizer que os demônios não podem romper essa barreira protetiva. Tampouco podem filtrar-se nesse espaço sozinhos. Só há uma maneira de eles conseguirem chegar perto de uma pessoa que tem um anjo acampado ao seu redor. E essa maneira não é outra, senão por meio do pecado. Ou seja, o diabo só devora aqueles que lhe abrem janelas. Satanás não é o nosso problema. Nosso problema são as janelas abertas no mundo espiritual. Como o mundo espiritual não se pode aprender pelos órgãos dos sentidos, observe o que nele acontece por meio dessa ilustração. Na varanda de uma casa qualquer, há fezes de cachorro. Esses dejetos naturalmente atraem moscas. E essas moscas podem disseminar doenças. A fim de manter a saúde da casa, o que é preciso fazer? Eliminá-las. Mas como? Bater toalhas pode espantá-las por um tempo. Ejetar inseticida por sobre elas pode matá-las. Mas quem aguentaria fazer isso 24 horas por dia, 365 dias por ano? A única maneira de afastá-las em definitivo seria removendo o excremento, limpando e desinfetando o local. Traçando uma analogia com o mundo espiritual, as fezes são o pecado cometido pelo homem e os males são as moscas. O pecado atrai os males e esses males fazem adoecer a alma e o corpo. A fim de manterem-se saudáveis, muitos tentam afastar o mal, as moscas, sem remover aquilo que o atrai, o pecado. Quando o homem comete pecado, ele voluntariamente abre janelas por meio das quais o mundo espiritual adentra o mundo material. Somente o homem, pela transgressão da lei, pode abrir espaço à voracidade do mal. Jesus disse: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." João 10:10. Portanto, se fizermos um mapeamento de nossa vida e não encontrarmos abundância, mas roubo, morte e destruição, a árvore que está produzindo tal fruto não é Jesus, mas o ladrão. A fonte não é o Senhor da vida, mas o destruidor. E se o ladrão roubou, matou e destruiu, ele entrou por uma porta que foi aberta em algum momento da história. Afirmo isto sem medo de estar cometendo heresia, porque o sábio, no livro de Provérbios, diz: "Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre." Provérbios 26:2. O problema não são as moscas, mas o excremento que as atrai. O problema não é a maldição, mas as janelas que abrimos no mundo espiritual com nossas próprias mãos, pois por elas o inimigo entra para roubar, matar e destruir. Paulo disse aos irmãos da igreja de Éfeso: "Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo." Efésios 4:26 e 27. O que o apóstolo reafirma nesses versos? Somente o homem, pela transgressão da lei, pode abrir a porta e convidar o diabo a entrar. Satanás não é o nosso problema. O nosso problema é o pecado que cometemos. Nosso problema é a janela que abrimos no mundo espiritual e não fechamos. Vamos parar por aqui, o capítulo de número 2, e eu quero orar com você, amada. Senhor, eu quero clamar, Deus, nessa hora, Pai, que o Senhor nos dê discernimento, Deus, destas palavras, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, durante esse tempo, trazendo ao nosso coração aquilo que tem mesmo aberto portas espirituais na nossa vida para que o pecado venha destruir-nos, ó Pai. Senhor, nós queremos limpar o excremento, nós queremos fechar as portas, nós queremos ir, Deus, andando na casa das pessoas, levando os anjos do Senhor. E nós não queremos, ó Deus, nós queremos repreender todo o mal sobre a nossa vida, sobre o mal daqueles que nos acompanham. Por isso, nos ajude, Deus, nesta caminhada, sermos luz do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Eu senti muito forte no meu coração de orar com vocês e até o nosso próximo áudio, onde vamos dar continuidade ao capítulo de número 2.